Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre Benson Smith e a gente vai falar um pouquinho agora sobre controle transacional e sobre deadlocks. Bom, vamos lá. Quem daqui estava na minha palestra pela manhã? Tá. Vocês vão notar, e eu vou pedir um pouco de paciência por isso, que vai ter alguns assuntos que eles são intercalados, tá? Porque era impossível falar sobre o que tinha mudado no controle transacional, né? E sobre o garbage collection e tudo mais, sem falar sobre a parte básica da transação. E a mesma coisa, não dá pra gente falar aqui sobre a parte de controle transacional sem entrar em alguns conceitos, né? Então, algumas coisas vão ser meio que sobrescritas aí uma ou outra, tá? Mas não tem como tratar os dois assuntos sem detalhar. Vamos lá. O que é a transação? Para mim, a transação é a arte de iludir o usuário. E o usuário, no caso, somos nós. O usuário programador. Né? Por quê? Aguenta aí. Estranho, porque estava aparecendo, não estava no começo? Não? Acho que está com algum mau contato aqui. Peraí que eu vou tirar esse adaptador aqui. Acho que agora vai. Então, beleza, vamos lá. Então, a transação para mim é a arte de iludir o usuário, no caso a gente, programador, porque ela cria a ilusão para a gente de que as coisas estão acontecendo de uma forma isolada um do outro, como se a gente fosse, a gente que eu digo, né, nossos programas, nossas ações, fossem as únicas a estar acontecendo no banco em um dado momento. E a gente usa esse mesmo conceito para poder iludir o nosso usuário, para dar essa impressão para ele também de que o que ele está fazendo é único no banco, que ele está como se fosse o único usuário. Então, assim, a forma, né, que esse conjunto de ações que são de artifícios usados pelo banco de dados, né, criou essa forma de isolamento. Tá? Então, assim, isso aqui, né, impede que uma tarefa sobreponha a do outro, quer dizer, que um atrapalhe o que o outro está fazendo, e da mesma forma que não veja um trabalho incompleto do outro. Essa é a essência básica. No mundo ideal, seria monousuário. Você abre a sua aplicação, faz o que você tiver que fazer, você é o único que está mexendo naquele banco de dados, então é tudo muito simples, você não tem ninguém fazendo algo que você não pode ver, você não está fazendo nada que está sobrescrevendo o trabalho de alguém, afinal você está fazendo sozinho, então está tudo bem, tudo tranquilo. Só que o nosso mundo real é bem diferente. E quais são os 4 pontos principais, cruciais, que o padrão, né, o SQL Standard, ele define como os pontos a serem controlados por uma transação? Primeira coisa, são atualizações perdidas. O que seria isso? Seria, eu pego e mudo o valor do preço de um produto de 10 para 12, a outra pessoa acessa esse produto, vê também que o preço dele está em 10 e muda para 15. E aí, no final das contas, o produto ficou com um preço de 15, sendo que aquele 12 foi perdido. Quer dizer, ela nunca soube que em um dado momento aquele produto custou 12. Tá? O outro ponto de controle é a leitura suja. Né? A leitura suja, né, que é o dirt read, né, é quando você lê um trabalho incompleto de alguém. Quer dizer, né, falando em transação, eu iniciei uma transação, inseri um produto, por exemplo, a minha outra transação poderia ler esse produto, né, sem ele estar comitado. E aí, se a transação que eu esse produto der um rollback, quer dizer, eu li um produto que nunca existiu no banco de dados. Isso serve para inclusão, para exclusão, para alteração, para tudo. Tá? Existem alguns bancos de dados que permitem, né, a leitura suja, o dirt read. O Firebird não permite isso, graças a Deus, porque senão a gente ia ficar louco. O que ia aparecer de problema aí, né, para resolver. Um outro problema é a leitura não repetitiva, né, ou não consistente, vamos chamar assim. Quer dizer, eu faço uma pesquisa no banco de dados, ela me dá um resultado, eu executo essa mesma pesquisa, ela me dá um outro resultado. Vamos pensar, se eu fiz uma contagem de registros, né, iniciei minha transação, contei, deu 10, contei de novo, deu 12, e assim vai. Tá? Então, essa é a leitura não repetitiva. E
as linhas fantasmas. Linhas fantasmas são linhas que elas aparecem e desaparecem quando você faz pesquisa. Por quê? Porque tem gente dando insert e gente dando delete enquanto eu estou executando minha transação. Então esses são os problemas que são apresentados pelo padrão SQL para poder que uma transação deve controlar. Tudo começa, para mim, o conceito básico da transação e o que permite que ela funcione da forma que funciona está em função do S. Né? O S é o acrônimo, né, para atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Esse termo foi cunhado em 1983 por esses dois pesquisadores aqui, que é o Theo Harder e o Andreas Halter, que ele é de 1983 no estudo. Então, assim, se alguém tiver interesse, né, em dar uma lida, dá uma pesquisada na internet aí por esse paper aí que vai encontrar o estudo do cara. E ele que cunhou esse termo que a gente usa hoje com tanta frequência. Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre o que é cada um desses pontos. Atomicidade. Quer dizer, a transação é algo indivisível. Ou ela acontece de uma forma integral ou não acontece nada. Então vamos usar um processo de faturamento aqui como base. Eu emiti a nota, quer dizer, incluí um registro na tabela de nota, incluí um registro na tabela de item, baixei meu estoque e gerei comissão. A hora que eu vou gerar comissão, deu um pau. Então o que eu faço? Ou eu volto tudo para trás, ou eu comito tudo. Então, como eu não consigo comitar tudo, deu um problema, eu volto para trás e começo de novo como se aquilo nunca tivesse existido. Então, quer dizer, ou tudo vai acontecer, ou nada vai acontecer. Consistência. A consistência tem vários aspectos, eu falo de dois. O principal deles é, o banco de dados ele vai sair de um estado consistente para um outro estado consistente. Em nenhum momento ele estará num estado inconsistente. Então isso a gente pode falar de vários aspectos, né, da questão da consistência. Desde assim, por exemplo, um índice apontar para um registro que não exista, um registro com foreign key em que o pai foi apagado antes do filho, quer dizer, um filho órfão. Quer dizer, esse tipo de consistência não pode existir. E até consistência do ponto de vista do negócio, né? Quer dizer, como a transação ela é uma coisa, vamos dizer assim, insolúvel, né? Quer dizer, ou ela acontece tudo de uma vez ou ela não acontece nada, também a consistência a gente pode olhar para esse mesmo aspecto. Quer dizer, o banco de dados ele nunca vai estar, na hora que eu leio o banco de dados, eu estou vendo o estado antes de uma determinada transação ter começado. Ele está no estado consistente. A hora que eu der um commit, que ele aplicar, que aquelas 50 alterações que eu fiz ficarem visíveis para mim, o banco de dados vai estar num outro estado consistente. Ele sai de um estado consistente para outro, sem eu ver essas 50 operações de forma picada. Né? E a questão do isolamento. O isolamento é uma transação não olhar o trabalho da outra, não ver um trabalho completo, ou uma transação sobrescrever o trabalho da outra. Então, elas trabalham de forma isolada. E a durabilidade é a questão de, uma vez que está comitado, quer dizer, mandei comitar esse dado, falando de disco rígido, né? Eu fui lá para o óxido lá do disco, ele nunca mais vai deixar de sair de lá. Quer dizer, o sistema tem que garantir que algo que foi escrito, que o sistema disse que foi escrito, quer dizer, eu dei um commit na transação, o sistema me retornou, ok, está comitado. A partir do momento que ele falou que está ok, aquela informação nunca pode ser perdida. Não importa se der um pau no hardware, se acabar a energia elétrica, se o programa travar, se o servidor de banco de dados travar, não importa qual seja a catástrofe que aconteça, ele tem que garantir a durabilidade. Então é isso que cria essa ilusão, né, das transações serem algo único dentro do banco de dados. Isso é o contexto transacional. Bem, as transações, elas são sempre criadas pelo cliente. Sempre entre aspas aqui, né? Porque existe a transação autônoma. Dentro de Triggers e Procedure, a gente pode dar um in-autonomous transaction. Ele vai criar uma transação autônoma. Essa transação ela não foi essencialmente criada pelo cliente, né? Foi dentro de um código do servidor. Tá? Dentro do servidor não existe commit ou rollback. Eu não faço, dentro de uma Store Procedure, eu não posso dar um rollback ou um commit. É sempre uma informação, é um comando que vem do cliente. Tá? Tudo, absolutamente tudo dentro do Firebird é executado dentro de uma transação. Tá? Existem alguns bancos de dados que têm uma transação meio que implícita. Se dá lá um update, é como se ele criasse uma transação, fizesse o update e desse um commit em seguida. Tá? Você não precisa ter as transações explicitamente. Tá? No Firebird isso não existe. Você tem que iniciar uma transação, você faz o que você quiser e aí você encerra ela, seja com commit ou com rollback. Tá? A gente pode ter aplicações clientes que nos dão a ilusão de que a transação aconteceu
de forma automática. Aí, de novo, né? É aquela história da ilusão, a gente, como usuário daquela ferramenta, sendo iludido, mas isso não aconteceu. Ela foi explicitamente startada e encerrada pela aplicação cliente. Tá, mas os generators? Os generators, eu consigo pesquisar um generator fora de uma transação? Não, eu não tenho como. Para eu dar um select lá no genID, vírgula 1, eu tenho que ter uma transação aberta. Tá? Para eu dar o next val lá, eu tenho que ter uma transação aberta. Eu não consigo dar um comando se não tiver uma transação. Só que assim, então se um cara na transação A incrementa o generator, ele tinha um valor de 10, incrementa ele virou 11, eu na transação B, estou isolado dela, vou ver o generator com valor 10 também? Não. Tá? O generator, o valor dele é fora do contexto transacional. E não existe rollback para ele, nada do tipo, nem commit. Você deu o select, é uma operação atômica. Deu um incremento nele, ele vai incrementar e acabou. E se você der rollback ou não, o valor não vai voltar para trás e nunca vai voltar para trás esse valor, né, de qualquer forma. Você vai incrementando. Então, os generators, embora eles sejam acessados de dentro de uma transação, o valor dele não é controlado por esses parâmetros de finalização de transação, de commit e rollback. Tá? Também é fora do contexto transacional. Existem algumas exceções, por exemplo, tabela externa. Ela não tem controle transacional. Tá? Mas ainda assim, você não consegue fazer nada na tabela externa se você não tiver aberto uma transação para fazer algo. Né? Então, assim, tudo dentro do Firebird roda dentro de uma transação. Uma conexão pode ter várias transações. Tá? E isso é bom, isso é muito bom, por um monte de coisas. Mas, assim, o mínimo que a gente pode fazer com essa informação, tá? Com esse recurso, é de ter duas transações. Uma transação read committed, read only, que vai ser para fazer leituras, para browse e para pesquisas. E uma outra transação, que pode ser read committed ou snapshot, que ela vai funcionar ela vai ser read write, né? E aí para fazer as atualizações. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Tá? Eu tenho lá um dbgrid na minha aplicação, que tem lá uma lista de pedidos. O cara entrou lá na tua aplicação, o cara que é o vendedor, abriu a tela de pedidos, tem lá o grid com todos os pedidos, ele fez às 8 da manhã. Ele vai fechar o sistema às 5 da tarde. Aquela transação do grid, se ela ficar aberta direto, e que geralmente acontece de ficar, em muitos casos, em muitas aplicações você vê isso, você vai manter uma transação parada por 8 horas, por 10 horas, e essa transação vai estar impedindo o avanço do garbage collector. Tá? E aí vai impactar diretamente em questão de performance. Então, como que a gente faz? Se você tem client dataset, você não vai ter esse problema. Você vai dar o select, commitar, vai estar aqui tudo no buffer do cliente. Tá? Agora, assim, você pode trabalhar no client dataset e também deixar a transação aberta, se você quiser, né? Mas a ideia, né? Você não precisa disso. Então, a ideia é sempre você executar uma transação e finalizar. Executar e finalizar o mais rápido possível, para que os marcadores de finalização, que é o OAT, OIT, possam avançar. Só que assim, eu tenho um caso, eu tenho lá meu grid e eu quero que essa transação fique aberta. Se você tem essa necessidade, você abre ela como read committed, read only, porque ela não vai bloquear o processo de garbage collector. E aí a transação vai fazer os inserts e updates, vai ser uma outra. Tá? E aí vai funcionar em paralelo as duas, sem problema algum. Uma transação pode ter vários statements, tá? Tranquilo, óbvio, isso é tranquilo. E uma transação pode abranger mais de um banco de dados. Isso é possível no Firebird desde sempre, né? Isso é uma coisa meio de interface. Eu, particularmente, nunca usei. Eu não conheço ninguém que já tenha usado. Tá? Nunca ouvi ninguém falar a respeito disso na prática, tá? Mas existe. Tá? É diferente de você pegar e dar um execute statement on external e passar uma conexão ADBC que você pode executar lá. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? Ou fazer uma conexão no outro banco de dados Firebird e tal. Não é a mesma coisa. O execute statement, né, on external, ele vai executar um select no outro banco e tal. A transação multibancos, você vai dar um insert no banco, um insert no outro e tal, e quando você commitar isso, ele vai fazer esse commit de uma forma também única. Existe um protocolo que chama two-phase commit, que ele vai garantir que ou todas essas transações em todos os bancos sejam commitadas de uma vez, ou que nenhuma delas seja. Tá? Então, existe essa transação que pode abranger mais de um banco. Tem um limite de 10 bancos para fazer isso aí. Bem, já que a gente passou aqui o básico do que é uma transação dentro do Firebird, como que o Firebird faz esse controle transacional? Através do versioning. Tá? Com o versioning, ele garante que leituras não bloqueiem escritas, e escritas não bloqueiem leituras.
Tá? Se, no banco de dados tradicional, que usa two-phase lock, né, que é o método mais comum de trabalho de lock, quando alguém pega um registro para ler, se alguém, em uma outra transação, tentar fazer o update, ele não vai permitir. Fala, você não pode alterar isso que eu estou lendo. Você não pode alterar o que eu estou lendo agora. Espera eu terminar de ler, depois você altera. Se eu estou alterando alguma coisa e alguém tenta ler, ele vai bloquear. E fala, você não pode ler isso agora, eu estou alterando. Espera eu terminar de alterar, depois você lê. E se alguém estiver alterando e o outro tentar alterar, menos ainda, né? Não vai nem poder começar. A única forma em que compartilha os registros são em duas leituras. E se eu estou lendo, você pode ler também, não tem problema nenhum. Com o Firebird, ele não precisa disso. Tá? Ele consegue que leitor e leituras escritas aconteçam em paralelo. Tá? Mais ou menos, porque na verdade existem alguns casos de bloqueio, que a gente vai falar em seguida. Outra coisa que o version garante é uma versão estável do banco, sem necessidade de lock, de uma forma geral. Tá? Então, assim, está intimamente ligado para a parágrafo anterior, mas eu consigo isso, no geral, o banco como um todo, tá? Ter uma visão estável dele, sem eu ter que fazer bloqueios. Por exemplo, quando eu faço um backup usando o GBack, o GBack ele é uma aplicação cliente normal do Firebird. Qualquer um da gente aqui conseguiria fazer um aplicativo igual ao GBack com as ferramentas que a gente tem. A gente não precisa de nada especial. Ele é uma ferramenta que vai dar select no banco, só, e gravar em um arquivo qualquer. Como que ele consegue ter uma visão, eu consigo fazer um backup íntegro, está todo mundo usando? Eu comecei o backup, até eu começar e terminar, o fulano incluiu um registro, o ciclano apagou o outro, a Mariazinha alterou um outro, e como que fica esse backup? Esse backup vai ficar exatamente como era no momento em que foi iniciado o GBack. O que foi feito durante o processo, ele ignora tudo, por conta dessa questão do versionamento. Tá? E isso acontece por quê? Um registro ele pode ter N versões ao mesmo tempo dentro do banco, sendo que apenas uma delas é visível para cada transação. Uma versão pode ser visível para muitas transações, mas uma transação só tem uma visão do registro. Esse versionamento, né, essas versões de registros, então a gente pode chamar de versão, de back version, de delta, tem uns nomes diferentes para as mesmas coisas. Tá? Vamos dar uma explicada aqui por cima como funciona o version e tentar mostrar uma coisa mais prática. Que esse conceito aqui é importante para o entendimento geral. Eu tenho um produto, tá? Produto número 1, que eu tenho uma quantidade de 21. Essa versão do registro é a versão número 1. E ela foi comitada ou ela foi criada pela transação 1. Essa transação poderia ou não estar comitada, tá? Mas vamos assumir que ela está comitada. Está comitada, foi comitada há 5 dias atrás, não tem nenhuma transação que não consiga ver. Tá? Ela é a versão que está madura, que é como é chamada dentro do banco. Aí tem uma nova transação número 2, que é iniciada. Ela inicia e dá um update no produto, muda a quantidade para 5. Quer dizer, era 21, caiu para 5. Eu tenho uma outra transação. Nesse momento, ela fala o quê? Ela altera esse registro aqui direto? Não. Ela vai e cria um novo registro, uma nova versão desse registro. Então é o mesmo produto 1, só que agora com quantidade 5. É a versão número 2 e é responsável por essa versão da transação 2. Aí eu começo uma transação 3. Dou um select no produto. O que ele faz? Ele vai varrer essa cadeia de versões. Ela chega aqui e encontra a versão 2. Ele fala, opa, tem uma versão aqui de registro. Por que ela foi criada? Pela transação 2. Eu olho na minha lista de transações e falo, a transação 2 está comitada? Não, não está. Então eu não posso usar essa versão de registro. Aí eu vou para a versão 1 e faço a mesma coisa. Quem criou? Transação 1. Transação 1 está comitada? Tá. Então é isso que eu vou ver. Tá? Comitei a transação 2. Se eu der um select aqui, eu vou continuar vendo a mesma versão 1. Se eu estiver numa transação com isolamento snapshot. Por quê? Ele tira uma fotografia no início que inicia essa transação. No momento que inicia essa transação. Então, mesmo ela sendo comitada, essa transação, ela não vê, a transação 3, ela não vê a transação 2 como comitada. Tá? Então, ela vai continuar sempre vendo a versão 1. Bom, comitei, né, a transação 3, tá? Dou select da transação 4. Ela já vai ver a versão 2, porque ela vai fazer aquela pesquisa, quem criou a transação 2, para ela a transação 2 está comitada, então beleza, consigo ver. A transação 3 comitou. Nesse momento, nenhuma transação ativa, que no caso é só 4, tem interesse mais nessa versão de registro. Então, nesse momento, esse registro se tornou lixo. Tá? Ele é uma versão desnecessária.
E esse registro vai ser removido pelo processo de garbage collection. Tá? Iniciei a transação 5, dou um select no produto, ele vai encontrar a versão 2 e vai voltar. Provavelmente nesse momento aqui que ele for fazer esse select, ele vai encontrar que tem uma versão aqui que não é mais necessária para mais ninguém, e quando eu fizer esse select, essa versão aqui vai ser apagada. Tá? O garbage collection de modo cooperativo. Conforme vai se encontrando lixo, vai sendo apagado. Essa é uma das formas que acontece o garbage collection. Bem, é muito importante dar uma lida nesse artigo. Tá? É um artigo escrito pela Anne Harrison, é um artigo bem interessante, que ele detalha todos esses marcadores de transação. Tá? É importante, ela dá vários exemplos e você consegue entender de uma forma simples. Que ficar só repetindo o que significa esses marcadores não faz muito sentido. Tá? Então lá ela mostra vários exemplos, vários cases, e aí fica mais fácil de entender. Tá? Eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo aqui. Bem, vamos agora voltar para a questão do isolamento transacional no Firebird. Falando do aspecto mais prático. Quais são os parâmetros de uma transação? Eu vou falar primeiro os mais simples, tá? E depois eu vou falar do principal deles, que é o isolamento em si. Tá? Mas um dos mais simples. Uma transação ela pode ser read-write ou read-only. Quer dizer, ou ela é de leitura escrita ou somente leitura. Ela pode ser wait ou no wait. O que é uma transação wait? Quando ela encontra um conflito, ela guarda até um tempo definido em segundos pelo lock timeout, ou um tempo indefinido, eu posso deixar ela guardar indefinidamente. A transação no wait, ela encontrou um conflito, ela aborta na hora com um erro, né, uma exceção de update conflict. No auto-undo, isso aqui é uma coisa que é raramente usada, mas eu vou falar a respeito. Quando o Firebird vai fazendo as atualizações todas, ele guarda em memória. Ele cria uns save points internos. Tá? E ele vai guardando em memória como desfazer aquilo que ele fez. Então, quando eu dou um rollback, ele simplesmente volta a esse save point. Tá? Então, se eu tenho uma... Agora sim, se você chegar e fizer uma alteração muito grande, tipo, mais de 10 mil registros, de 10 mil a 1 milhão de registros, qualquer coisa nesse range, assim, ele vai chegar uma hora que ele fala, isso aqui está ficando muito complexo para eu iniciar dessa forma. Aí ele para, ele abandona essa estratégia de usar pelo save point, né, que é uma estrutura de memória, e começa a fazer o registro dessas alterações direto pelo acompanhamento do estado da transação. Tá? O que acontece? Se eu sei que eu vou fazer uma alteração muito grande e que ele vai acabar tendo que fazer isso, então eu já posso passar o parâmetro no out-and-done, quer dizer, não perde tempo tentando fazer memória, porque daqui a pouco você vai desistir. Tá? Um outro caso que eu também posso passar esse parâmetro é se eu sei que a chance da rollback é muito pequena. Assim, teoricamente você nunca poderia falar que é impossível, né, de você dar um insert, um update, uma coisa assim, e ele falhar. Mas tem muitos casos que você sabe, a chance é pequena. Então, se a chance é pequena, você pode não passar esse parâmetro, que ele vai fazer de uma forma mais rápida, ele não vai guardar essas estruturas. Tá? E o ignore em limbo é para ignorar as transações em limbo. Transações em limbo são as transações que envolvem mais de um banco de dados e que não tem uma confirmação de que foi confirmada em todos os bancos de dados. Então ela está no estado que é chamado de limbo. Desculpa, uma dúvida. Se no auto-undo eu não consigo dar rollback? Consegue, não, você consegue. A estratégia que o banco de dados vai fazer para fazer o rollback é que é diferente, tá? Internamente. Se você tem pouca alteração, é muito mais fácil ele fazer em memória. Então, tá? Se você tem muita alteração, ele fala, tá complicado de eu fazer isso em memória. Aí ele vai tudo pro disco e faz através do gerenciamento do estado da transação normal. Tá? Então você pode pegar e falar, vai direto pro disco, não perde tempo tentando fazer em memória. Tá? Mas o rollback você vai dar, daí isso não impede não. Bom, isolamento transacional. Esse é o conceito, né, o parâmetro mais importante de todos da parte de transação. Aqui é segundo o SQL Standard. Como o padrão SQL define o que um isolamento transacional deve gerenciar? Lembra daquelas histórias que eu falei? Leituras sujas, tá? É o read uncommitted. Aliás, né? Que é o dirt read. Aí eu tenho aqui as leituras não repetitivas e os fantasmas. Esses são os três fenômenos que o SQL Standard governa. E aqui ele define os níveis de isolamento e o que é permitido acontecer, quer dizer, o que pode acontecer e o que não pode acontecer de jeito nenhum em cada um desses fenômenos. Então, assim, a read uncommitted, quer dizer, eu estou fazendo leitura de tudo que está no banco
E depende de estar comitado ou não. Então você pode tudo, né? Você tem leitura suja, que você está lendo que não está comitado. O cara depois pode nunca ter comitado aquilo, porque você está lendo uma coisa que nunca deveria ter estado no banco de dados em primeiro lugar. Eu tenho leituras não repetitivas e tenho fantasmas. Tenho tudo. Então, esse é o read uncommitted, que não existe no Firebird. O read committed, tá, é igual ao do Firebird. Ele permite leitura suja? Não. Tá? Não vai ter. Você nunca vai ler o que não está comitado por uma outra transação. A questão de leituras não repetitivas. Você é permitido no read committed? Sim. Porque você pode dar um select uma hora. Vamos supor, select count de produto. Deu 10. Daqui a pouco você dá count de novo. Vai dar 12. E assim vai. Por quê? Ele vai estar lendo o que foi inserido ou removido em tempo real, vamos dizer assim que só comita. E os fantasmas também é permitido, justamente por isso. Ele vai se alguém estiver incluindo e excluindo linha, elas vão aparecer e desaparecer da transação read committed. A repeatable read no SQL Standard, ela garante uma linha, uma leitura que seja repetitiva. Ela é estável, quer dizer, ela nunca vai ler os dirt reads. Se eu enviar 10 vezes o mesmo comando, ele vai me dar 10 vezes o mesmo resultado, tá? Mas ela permite os fantasmas. E o último nível do SQL Standard ele chama de serializable, né? Serializável, que ele não permite nada, quer dizer, não tem leitura suja, nem leituras não repetitivas e nem fantasma. No Firebird, o mapeamento não é um para um com o padrão SQL. O read committed ele bate em cima, o read uncommitted não existe. Aí existe um método no Firebird que chama snapshot, né, uma classe de isolamento que chama snapshot. Ela não mapeia diretamente para repeatable read. A gente vai ver aqui em seguida. Tá? Ó, na repeatable read é não, não, sim. O snapshot é não, não, não. Tá? Ela não tem leitura suja, a leitura é sempre repetitiva, consistente e não permite fantasmas. Bom, então qual a diferença? Então, a snapshot é a mesma coisa que a serializable, que é não, não, não? Não, também não é. Porque a snapshot ela permite que existam modificações nos registros que são acessados por ela, por outras transações. Ela não vê, mas ela permite. Tá? No serializable ele serializa. Se alguém estiver alterando, ele vai falar, não termina isso que eu estou terminando de ler. Ou o que for. Tá? E existe uma outra Firebird que chama Snapshot Table Stability, que ela é mais parecida com essa serializable, que ela meio que serializa todos os comandos que vão acontecer no banco de dados. Tá, vamos lá, falar sobre cada uma delas. Read Committed, a gente já entrou em bastante detalhe, mas ela tem duas versões para ela. Record Version, está escrito errado aqui, é version, tá? Não é velho, e no Record Version. Record Version, o que acontece? É exatamente aquele exemplo que eu passei para vocês, vamos voltar lá. Vamos fazer aquele exemplo usando uma transação Read Committed Record Version. Tem um registro, a transação 2 iniciou, mudou a quantidade para 5. A transação 2 vê a quantidade de 5. A transação 3 não vê. Assim que a transação 2 commitar, a transação 3 passa a ver a quantidade de 5. Tá? Essa é a Record Version. Por quê? Ela é Read Committed. Tá? Desculpa. A Record Version, antes dela commitar, ela não vê. Ela vai vir aqui e vir para cá. Tá? Certo, ela vai ver a versão anterior. Só que ela vai ver a versão anterior. E a hora que eu commitar, eu passo a ver 5. A No Record Version, essa é a diferença básica. Eu tenho a 1, tenho o update. Quando eu der o select na transação 3, ela não pode ver a versão commitada ainda da transação 2. Só que ela é No Record Version, quer dizer, ela não vê versões. Então ela nunca vai atrás dessa aqui. Ela vai esperar esse aqui terminar. Então, a hora que você der o select aqui, ela vai ficar travada. E a hora que commitar, aí sim ele vai retornar o 5. O resultado que ele vai ver é o mesmo. Né? As duas vêm a versão commitada só que a No Record Version, se a versão commitada não estiver disponível, ela vai para a anterior. E na No Record Version ela fica guardando. Tá? No Firebird 4 vai existir um novo método, que é o Read Consistency, que eu não vou entrar no mérito, que foi o tema da palestra anterior. Tá? Aí a gente tem a Snapshot Transaction. A Snapshot Transaction é exatamente aquele primeiro exemplo que eu dei, explicando a questão de isolamento, né, do versioning. Ele cria uma imagem de todas as transações. Tá? Existe uma coisa no Firebird que chama TIP, que é Transaction Inventory Pages. São páginas de inventário de transação, em que ele guarda ali
em que estado está cada transação que está ativa dentro do banco de dados. Né? Ou, aliás, até as que já não estão mais ativas. As committed também estão lá. Ele tira uma cópia desse chip no momento que inicia a transação. Então, tanto faz se as outras transações commitarem ou não, ou der rollback, não importa. De acordo com a cópia que ele tinha, ele falava, essa transação aqui, para mim, ela ainda é ativa, eu não posso ver os dados dela. Então, com isso, ele garante essa leitura consistente ao longo de toda a transação. E o outro, que é o Snapshot Table Stability, ele serializa. Tem que tomar um cuidado medonho com esse Snapshot Table Stability, porque ele vai bloqueando o acesso às transações. Então vai chegar uma hora que vai começar a dar select em tudo quanto é tabela, ela vai estar bloqueada, porque alguém fez um update. Tá? A gente vai ver isso aí depois e falar um pouquinho mais. Tá? E é muito raro você ter uma necessidade desse tipo de transação. Muito raro mesmo. Aqui estão valores que ficam nas tabelas de monitoramento, né, na Mon Transaction. Tem um campo lá que diz qual que é o tipo da transação. Então, só para ficar documentado aqui, né, o que significa 0 é a consistência, que é o Snapshot Table Stability. 1 é o Snapshot. 2 é Read Committed Record Version. E o 3 é o Hit Committed no Record Version. Bem, a gente já falou que a Read Committed vê, né, tudo que está comitado pelas outras. Para que ela é boa? Ela é boa para entradas de dados, porque reduz contenção. Dificilmente você vai ficar tendo lock, tá, para ficar fazendo. Para que ela não é boa? Ela não é boa para você pegar processos que precisam de uma visão consistente do banco. Vamos pensar num relatório. Se eu der um select numa tabela, existem exceções para isso. Também eu não vou entrar no mérito, que foi o tema da outra palestra, tá? Em que tem inconsistência ao longo da execução de um statement. Eu posso dar um select e ele começar a ler uma coisa e terminar outra. Tá? Isso aí não dá para falar aqui porque a gente vai repetir mais da outra. Mas vamos esquecer esse assunto por enquanto. Vamos pensar só na estabilidade da transação. Eu posso dar um select e me retornar 10 pedidos. Total, R$100. Se o relatório é só isso, acabou. Deu lá R$100 e ponto final. Se você rodar de novo, ele pode dar 120, 130, conforme novos pedidos vão aparecer. Agora vamos pensar que o meu relatório ele é feito em 2 etapas. Um que vai mostrar os pedidos com o total de cada um deles, e depois embaixo tem um resumo de total por produto. Então, para executar esse relatório, eu vou executar 2 carries. Um select as for pedido e um outro select as for pedido, group by produto, para simplificar a coisa. A hora que eu dou o select as for pedido, uma determinada transação não estava comitada, e deu lá total de 100. A hora que eu dou o select asterisk com produto, aquela transação já estava comitada. Aí dá um total de 120. Aí se você olhar os 2 relatórios, vai estar dando um valor e outro. Sendo que é o mesmo relatório. Então, para esse tipo de cenário, você nunca vai poder usar uma transação read committed. Então, para relatórios ou outros processos que demandam essa visão estável, sempre usar snapshot, tá? Que vai ter uma visão consistente. A gente já falou sobre read committed record version no record version. Snapshot. Ela cria uma fotografia na abertura. Então, assim, nada do que foi comitado depois será visto. Tá? Nunca. Então, ela não vai ter nenhum dos 3 problemas que o SQL Standard governa. Tá? E, como eu já disse, ela não é a serializable, porque ela permite a alteração dos registros que ela está lendo e manipulando. E a Table Stability. Ela cria também, tá, a fotografia. Transações de leitura escrita não podem ler tabelas que estão travadas para esse tipo de transação, porque ela vai serializando as coisas. Então, assim, se eu tentar dar um update numa coisa que eu li para uma Table Stability, ele não vai deixar. Se eu der um update numa transação com Table Stability e eu for dar um select para uma outra transação, ele não vai deixar, porque ele serializa. Então, só a hora que eu terminar de ver aqui é que você vai poder buscar o dado novamente. Tá? E todas as tabelas ficam travadas, até as que são referenciadas por constraints, por exemplo, por foreign key. Tá? É algo bem difícil de você ter uma necessidade de usar algo nesse sentido. Tá? É bom você saber o que existe e o que ela difere. Raramente você não precisa usar. E se for usar, toma cuidado, porque dependendo da forma que usar, vocês vão travar o sistema inteiro. Tá? Mesma coisa, né, que eu comentei. Se uma outra transação alterar e eu tentar acessar, vai dar erro. Bem, agora vamos falar sobre locking. A coincidência do nome de locking e locking, eu acho que não é por acaso, cara. Acho que é uma das coisas que mais tira a paz da gente quando a gente está fazendo um gerenciamento de bancadas multi-usuário, é a questão de lock, né, e resolução de conflito de lock. Da mesma coisa que eu acho que a coisa que mais tira a paz do Thor é o lock, cara. Acho que metade das guerras que ele lutou foi causada por esse cara. E se ele não existisse, ele podia usar o martelinho dele para construir casa, não para ficar matando gigante.
Vamos lá, a gente tem dois tipos de lock. O home locking, né, que é o tratamento de linhas, em que condições gerais de toda transação pode ler uma versão de registro que está comitada antes dela começar. Sim, existem exceções. Tem o Table Stability que bloqueia tudo, etc. e tal, né? Mas vamos lá. Toda transação de leitura e escrita pode requisitar um update ou delete. Tranquilo. Tá? Quando uma nova versão de registro existe e ela está pendente do ponto de vista dessa transação, quer dizer, se ela foi feita por uma transação que ainda está ativa, é uma transação concorrente, outras alterações são bloqueadas ao mesmo registro. Então, vai ter um lock. Um update ou um delete, geralmente ele dá certo. Né? Ele pode ter bloqueado por constraints, por integrity checks, por uma série de coisas, mas o update ou delete em si, ele dá certo desde que o registro não esteja bloqueado por outra pessoa. Transações read committed, elas podem sobrescrever mudanças feitas por outras transações. Porque já que ela é read committed, ela consegue ver o estado daquela transação depois de commitada. Então ela passa a ter acesso à última versão do registro. Se ela tem acesso à última versão do registro, quando ela der um update, passa. Bom, vamos começar agora, antes de entrar mais em lock de tabela, vamos ver alguns exemplos aqui na prática. Primeiro eu vou dar uma inicializada geral aqui no que seria esse meu banco de teste, tá? Então eu tenho aqui minha primeira conexão, ela fez tudo, tá? E se eu der uma olhada, eu tenho o registro 1, né? Registro A1, 1, 2, 2. E aí eu peguei e somei aqui o B do primeiro registro para ser igual a mais 1. Tá? Então agora está como 1, 2. Né? Se eu der um select, tá? 1, 2, 2, 2. Aí agora eu vou ter uma outra transação em que eu vou dar um select com o read committed. Ele vai ler 1, quer dizer, ele não vê a versão que não está commitada. Se eu der o commit aqui e executar de novo, aí ele passa a ver. Opa, eu não comitei aqui, né? Comitar aqui. Tá? Aqui ele passa a ver o 2, mas aqui o meu exemplo não foi muito bom. Deixa eu fazer de novo. Tá? Então aqui ele está como 3. Se eu der um select, eu só vejo 1. Se eu comitar aqui e iniciar minha transação como read committed, ele passa a ver o 3. Ele lê a versão já comitada. Tá? Agora, aqui a gente está com a record version. Vamos ver como é que funciona com a no record version. Eu vou executar. Mesma coisa. Agora eu vou colocar como no record version. E vou dar um select. Ele para. Por quê? Ele fala, você não pode ver versões. Então ele tem que esperar resolver lá do outro lado para ele poder olhar a última versão. Tá? A hora que eu der um commit aqui no caso eu coloquei um timeout de 10. Então ele deu um lock conflict aqui, tá? Mas vamos lá de novo. Tá parada. A hora que eu commitar aqui, tá? Aí sim ele retorna e vê o valor já commitado. Mas essa é a diferença do record version para o no record version. Na transação snapshot, eu vou começar aqui uma transação snapshot. Vou dar o select no EV1, vou commitar aqui. Ele vai para o Java 1. Ele nunca vai ver a versão, tá? Porque ela foi commitada, ela não estava commitada quando a transação começou. Vamos dar uma olhada no read committed com update. Tá? Iniciei aqui a tabela e dei um update. Vamos fazer um update agora na minha conexão 2.
Tá, eu estou dando um rollback, iniciando ela como record version, wait, lock timeout 10 segundos também. Vou ler os dados e mandar fazer o update. Vai ficar bloqueado. O que acontece aqui? Se eu der um rollback do outro lado, aqui vai seguir. Beleza? Se estourar o timeout, vai dar lock conflict. E se eu executar de novo, vai ficar parado. Se eu comitar do outro lado, vai dar lock conflict. Beleza? Tá? Então esse aqui é um tipo de lock que pode dar. Se for uma transação snapshot, aliás, vamos fazer diferente. Vamos lá. Vamos deixar esse meu update pendente aí. Eu vou chegar aqui na minha transação hit committed. Tá. Vou dar um update. Deixa eu começar ela com... Vou colocar 100 aqui só para dar tempo de a gente trabalhar melhor, tá? E vou dar um update. Ele vai ficar aguardando. Se eu der commit lá, ele vai abortar aqui, certo? Como era no caso lá da outra. Então vamos lá. Commit. Vai abortar. Vamos fazer de novo. Vou dar um update aqui. Como que está agora? Está com 3. Beleza. Vou começar uma transação. Tá? Vamos aumentar aqui para 100, só para ficar. Vou dar o select. Ele não vê o 3 ainda, porque não está comitado. Eu vou comitar aqui. Eu não vou executar isso, tá? Mas se eu der o select, ele já vai estar vendo o 3. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar dar um update aqui. Só que, se eu colocar o BP mais 1, ele vai fazer certo, ele vai para 4. Tá? Se eu der aqui BB mais 1, foi para 4. Beleza. Agora o que acontece se eu der valores absolutos, por exemplo? Dei um update, ele vai estar como 5. Se eu estou conseguindo contar ainda. Iniciei uma transação. Não vou dar um update. Vou dar um select aqui. Select. Tá, eu estou vendo 4. Comitei. Se, ao invés de ser um por delta, que é o que eu estou vendo, B igual a B mais 1, se eu for colocar B igual a 200, ele vai sobrescrever sem nenhum tipo de conflito isso. Só que o que acontece? Vamos pensar que a gente está falando de gerenciamento de estoque. Eu contei alguma coisa. Ah, quanto que você tem no estoque? Ah, tenho 10. Ah, tá bom, quero tirar 3. Ah, então agora é 7. Quando eu der um update para 7, se alguém tivesse feito já uma saída do outro lado, isso não ia bater. Os números iam ficar inconsistentes. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa na árvore de comida, tá? Você pode sobrescrever as operações. Reserving. Isso aqui é bem legal. Existe um outro tipo de travamento, tá? Que é travamento de tabela. Uma das formas que eu posso fazer esse travamento de tabela é através da palavra reserve. Então eu dou o meu comando do set transaction. Set transaction, isolation level, read committed, record version. Até aqui, sem novidade. No wait, quer dizer, quando tiver um conflito ele vai abortar direto, não vai esperar. E eu coloquei reserving, tabela 1 para protected write. Vamos ver o que isso aqui acontece. O que isso aqui faz? Deixa eu só ver qual é o nome da tabela que eu usei aqui. Tabela 1 mesmo. Vou chegar aqui nessa conexão. Tá? Iniciei. Não fiz nada. Nada. Vou chegar aqui na minha conexão 2 e vou falar. Dá um select aí da tabela 1. Ah, tem um monte de registro. Tá bom. Dá um update tabela 1 7A igual a 100. Sei lá. Já parou. Tá? Parou por quê? Porque aqui a atualização ela reservou essa tabela para leitura protegida. Tá? Então é como se todos os registros dessa tabela estivessem
bloqueados. Aquelas mesmas regras do row locking, ele aplicou só para o registro da tabela toda. Tá? Até uma hora que vai dar o lock conflict aqui. Eu não dei timeout, então ele vai ficar para sempre, mas eu vou comitar aqui. Tá? A hora que eu comitar aqui, aí ele vai seguir a gente aqui. Tá? Então é como se todos os registros da tabela tivessem sofrido row locking. Quais são as opções que eu tenho aqui para o Protected Write? Eu posso ter Protected ou Shared. Eu posso ter Read ou Write. O que isso significa? Vamos lá. Alguns comentários que posso ter esquecido aqui. Bloqueio todos os registros, como eu disse, é feito no começo da transação. Como você viu, eu não acessei nenhuma tabela, nenhum registro, e ele já estava bloqueado lá pela transação. E ele tem um efeito mais granular do que o Snapshot Table Stability. Isso é importante. O que acontece? O Snapshot Table Stability é a transação como um todo. Então, conforme eu for acessando as tabelas, ele vai começar a bloquear elas. Tá? No Reserving, eu só estou falando de quais tabelas eu quero reservar. Então, o meu sistema vai ter 100 tabelas. Eu falo, começo uma tabela, né, com Read Committed ou Snapshot, Reserving. Tabela A, B e C. Então, a tabela A, B e C vai ficar em lock. As outras não. Vai seguir o caminho normal. O Table Stability não. Cada vez que você acessar a tabela A, ela vai ficar bloqueada. A B vai ficar bloqueada. E conforme eu for acessando. Então, eu posso definir que algumas tabelas estão protegidas e outras não. Então, você consegue um controle mais granular. Sobre a questão das opções. O que o Protected significa? Protected significa que outras transações podem ler, mas não podem escrever. E o Protected Write significa que a transação que usou a reserva poderá escrever, mas nenhuma outra. E o Protected Read, a transação que usou a reserva irá apenas ler, então nem ela poderá escrever. Então ninguém poderá escrever quando usar o Protected Read. Isso aqui é meio confuso de entender, porque é meio estranho, né? Protected Read, e aí não vai poder ler, enfim, não vai poder escrever. Tem uma tabelinha aqui que fica melhor de entender. Isso aqui é a definição, tá? O Shared permite que outras transações possam escrever. E eu tenho o Shared Write, quer dizer que todo mundo pode escrever, inclusive eu. Tá? E o Shared Read, que todo mundo pode escrever, mas eu não vou escrever. Existe uma questão de você ter uma leitura exclusiva. Quando eu dou um Protected Write, ele é exclusivo. Então, se eu tiver um Shared Write, eu nunca vou poder que um outro Protected Write use. Porque, tá bom, o Shared é compartilhado, mas se eu quero escrever e o outro está falando que só ele pode escrever, então não, isso não é compatível. Tá? Eu acho que é muito mais fácil entender usando essa tabela aqui. Vamos ver o que significa. A palavra protected significa somente eu posso escrever. Vocês nem falam nada, né? Que se ficar assim fica melhor para vocês lerem, né? Vocês nem falam que eu estou aqui no... A cor tá ruim? Deixa eu ver. Eu estou vendo tão bem daqui. Sim, tá bom? Beleza. Vamos lá. O Protected. Protected diz, somente eu posso escrever. Isso é o que significa Protected. Então, se eu tiver um Protected, e o que o Write significa? Eu quero escrever. Então, se eu tenho um Protected Write, significa somente eu posso escrever. Protected, somente eu posso escrever. Write, ou read, significa eu só quero ler. Então, se só eu posso escrever e eu só vou ler, então quem que vai escrever? Ninguém. Nem eu. Aí eu tenho aqui o shared. Shared é todos podem escrever. Write é eu quero escrever. Então, todos podem escrever, mas não exclusivamente. Porque se eu quero escrever e alguém fala só eu posso escrever, é incompatível. Tá? E eu tenho shared read. Então, todos podem escrever. Eu só quero ler. Então, todo mundo pode escrever. E se por acaso alguém falar eu e só eu quero escrever, não tem problema. Eu só quero ler. Então, vai ser compatível. Eu acho que essa é a forma mais simples de entender o que significa as cláusulas do reserve. Tá? A gente tem uma outra forma de fazer o lock tratamento de tabela também, que é com a cláusula with lock. Então eu pego e dou um select. Select asterisco from tabela for update with lock. Esse for update é opcional, tá? Eu já vou falar sobre o que ele é. Quando eu dou esse with lock, que é para atualização,
Cada vez que um registro é feito fetch do servidor, ele trava aquele registro. Então o que acontece? Eu tenho uma tabela com 1000 registros. Eu dei um select asterisco para aquela tabela, o if lock. Ele travou os 1000 registros? Não. Vamos supor, ele fez um fetch de 100 primeiros. Os 100 primeiros estão travados. O 101 não. Então se alguém for alterar o 101, vai permitir. Tá? Quando eu for alterar o 101, ele vai pegar o lock. E assim vai. O for update, a diferença é que ao invés de ele fazer ele buscar fazer esse fetch em batches, de tantos em tantos, ele vai trazendo de 1 em 1. Tá? A cada um que você passa. Não é recomendável usar esse if lock num resultado set grande, porque você vai espalhar o lock para um monte de lugar da tabela. Como não é interessante você dar um bloqueio da tabela inteira, das outras condições. Tá? Se você precisa, você faz, mas não é recomendável. O ideal é que, para ir com esse if lock, é que seja apenas um registro, isso é o ideal. Ou um conjunto pequenininho. Tá? O registro só é feito, o bloqueio só é feito no fetch, então da mesma forma que eu falei, que ele bloqueou do 1 ao 100, depois ia bloquear do 100 ao 200, ele vai fazendo esses bloqueios. Mas e se alguém alterar alguma coisa nesse meio tempo? Vai dar update conflict. Tá? Ele não funciona em subcarries, nem em joins, nem em agrupadores, né, tipo first, distinct, group, e nem em views. Então o uso dele é bem limitado. Agora a gente vai falar sobre deadlock, ou dreadlock. Porque o Marley aí pra gente lembrar e homenagear o dreadlock. A gente tem uma confusão grande, tá, sobre o que é deadlock e o que é um update conflict, ou um lock conflict. A gente chama tudo de deadlock por padrão no Firebird. Inclusive, o Firebird reporta todos os erros de lock conflict como deadlock. Isso aí está certo? Não está. São coisas diferentes. O que é um update conflict? Eu quero atualizar um registro que já foi atualizado numa atualização concorrente. Esses casos que a gente fez, todos esses até agora, isso é um update conflict, isso não é um deadlock. E se a gente olhar será que eu contei histórico aqui ainda? Eu dei um sec bem grandão aqui. Oh, meu Deus. Vamos fazer de novo. É mais rápido. Vamos lá. Dei um update aqui. Tem comitado lá de cá. Bom, serviu. Tá aqui, ó. Deadlock. Isso não é um deadlock. Isso é um update conflict. Tá? O que é o deadlock? Deadlock é quando uma transação ela aguarda pela liberação de um recurso que uma outra transação está bloqueando. Só que essa outra transação está aguardando a liberação de um recurso que essa primeira, está bloqueando. Então fica uma aguardando a outra. Uma não consegue continuar porque a outra não consegue liberar o recurso. Isso é um deadlock. Tá? Na prática, como que funciona? Tabela, transação 1, deu um update na quantidade 1 no registro 1. Beleza, isso aqui passou. Tá? Verdinho ali deu ok. Transação 2, está dando um update também na tabela, quantidade 2, só que agora com o registro 2. Beleza, sem problema nenhum. Um não está travando o outro. Agora eu chego e falo, na transação 1, vai lá e dá um update para a quantidade 3 no ID 2. E agora, o que vai acontecer? Vai dar um lock conflict. Ela vai ter que aguardar essa transação aqui terminar, liberar esse lock nesse registro para que ela possa seguir adiante. Então tá, ela vai ficar aguardando. Ela vai ficar aguardando até que ou a transação dê um rollback, e aí ela vai poder continuar com sucesso. Se ela der um commit, ela vai falhar com o update conflict. E se der um timeout, ela vai falhar com o update conflict também. Só que antes de acontecer qualquer uma dessas coisas, a transação 2, até aqui, é um update conflict. A transação 2 foi e falou, dá um update no registro 1. Aí lascou. Aí virou um deadlock. Porque uma vai ficar aguardando a outra. E elas não vão terminar nunca. Tá? O que acontece? Isso aqui, de uma forma mais visual, isso aqui é um deadlock da vida real. Ninguém consegue ir para lugar nenhum. Tá um esperando o outro, tá esperando um, tá esperando o outro. Tá? Como que isso é resolvido dentro do Firebird? Se a gente for fazer
É Ctrl+Del, né, que você resolve isso, né, cara? Você mete o dedo no botão. Vamos fazer aqui um exemplinho. Vamos lá. Eu vou chegar aqui para a gente comitado. Aqui do outro lado, comitado. Tá? Vamos fazer um update conflict. Update T1 set B igual a B mais 1, para ficar mais fácil. Where A igual a 1. Beleza. Update T1 set B igual a B mais 1. Where A igual a 2. Beleza. Agora aqui eu vou mudar o 2. Ela está em lock. Aqui eu vou mudar o 1. As duas estão em lock. Como é que eu dou rollback nisso aqui agora? Se eu vou estar esperando a outra. Tá? O que acontece? Se der o lock timeout, ela vai abortar. Tá? Ou o próprio Firebird identifica esses casos. Quando ele identifica um deadlock, ele escolhe uma das transações e aborta. Tá? E no caso ele abortou essa aqui. Aí, como essa aqui foi abortada, eu posso dar a sequência. Aqui ele está aguardando ainda, que ele não identificou, mas eu vou fazer o quê? Meu, deu pau. Vou dar um rollback. Aí, a hora que ele der o rollback, essa aqui continua. E aí resolveu o deadlock. Tá? Na vida real, seria só esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Sair para lá. Se esse cara saísse para lá, esse ia passar, ia liberar, e daqui a pouquinho tá todo mundo liberado. Então, o que o Firebird fez é, cara, eu sei que você está querendo ir em frente, mas faz o seguinte, vira à direita aqui, segue outro caminho, depois você volta, porque senão ninguém vai sair do lugar. Tá? É isso que o Firebird resolveu. Bom, isso aqui tudo a gente já falou. A gente tem agora save points. O que são os save points? Save points são pontos de salvamento, são pontos de segurança que a gente pode ter dentro do banco de dados. Então, assim, a sintaxe, né, save point to, novo identificador, rollback to, ele faz o rollback para esse identificador, release save point, ele libera o identificador, tá? Então, assim, os save points são usados internamente, como se fosse transações alinhadas, tá? Eles gerenciam os rollbacks, é aquilo que a gente estava falando do auto-abandono, lembra? Esses aqui são os save points. Quando o volume fica muito grande, ele abandona e parte para outra estratégia. E ele consome muita memória, então tem que tomar cuidado, principalmente se o mesmo registro for atualizado muitas vezes. Como que funciona o save point? Vamos lá, criei uma tabela, dei um insert de um registro. Comitei. Dei um select. Quanto vai retornar? Um registro. Dei um novo insert. Quanto vai retornar? 2 registros. Nesse momento aqui, criei um save point chamado SP1. Dei um delete from tabela. Apaguei todos os registros. Se eu der um select na tabela, o que vai me retornar? Nenhum registro. Aí eu peguei e dei um rollback para, né, to save point 1. Ele deu um rollback para esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o que eu tinha? 2 registros. Então, se eu der um select, vai voltar 2 registros. Tá? Então, quando eu dei esse rollback, foi esse bloco aqui que foi feito rollback. Não desde o commit. Aí eu dei um rollback. Esse rollback é o rollback do commit. Se eu dou select, eu tenho só um registro, que é esse aqui. Beleza? Isso aqui é bem útil para você. Vamos supor, você tem um processo que você pode, algumas partes dele, por exemplo, vamos falar de novo, processo da nota fiscal. Inclui a nota, deu ok, cria o save point da nota. Inclui os itens, deu ok, cria o save point da nota. Calculei comissão, deu ok, cria o save point da comissão. Fui baixar estoque, deu erro. O que eu faço? Dou rollback para o save point da comissão. Aquelas 3 processos lá de cima não preciso refazer, só vou fazer do movimento estoque. Beleza? Então isso aqui é bem útil. Isso aqui é sempre da aplicação cliente, tá? Você não consegue criar save points, essas coisas dentro da parte do servidor, tipo de trigger ou procedure. Tá? Esse rollback aqui, então, é do bloco inteiro. Gerenciamento de exceção. Galera, eu estou acelerando aqui, vou tentar passar o máximo, porque tem muita coisa para falar. Eu estou tentando passar o mais completo possível para vocês. Mesmo que
a questão de exemplo fique um pouco mais pobre. Geralmente eu costumo dar bastante exemplo. Só que, para não perder muito tempo, vamos focar mais no que tem. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar por aí. Né? E vocês conseguem, vocês sabendo o que existe, vocês podem aprofundar e estudar. Tá? Então eu estou focando mais nisso, tá? Em tentar mostrar os pontos que dá para fazer. O gerenciamento de exceção. O que é isso? É como manter o contexto inicial da transação para que o trabalho feito para o usuário não se perca caso de um problema. Então, quer dizer, deu um pau qualquer. O pau pode ser qualquer um, pode ser... A gente está falando aqui muito de lock, conflict, mas não é só isso. Pode ter caído conexão com o servidor, pode ter o usuário ter colocado um dado errado. Enfim, tem N tipos de problemas que pode acontecer aqui. Então, é você conseguir manter, falar, olha, antes de eu começar a fazer isso, o estado era tal, e eu vou reaplicar isso. Né? E o que fazer quando o fluxo da operação é interrompido, por uma exceção. Como diagnosticar isso, quer dizer, identificar qual é o problema para poder resolver. Se o problema foi, acabou a energia elétrica, como você identifica isso? O monitor ficou preto. Né? O motor ficou preto, acabou a energia elétrica, já era, aí não tem muito o que fazer. Agora, eu perdi, deu um problema, vamos supor, de conflito de update. Eu consigo desfazer e refazer. Então tem coisas que você consegue refazer, outras não. Tá? E aí você diagnosticar e corrigir isso aí. O que pode causar uma exceção? Lock conflict, tentar inserir um campo null no campo que não é null. O erro mais maldito que tem no Fireport, cara. Arithmetic exception, ou numeric overflow, ou string truncation. Ele não te fala em que campo que é, ele não te fala nem se é um string ou se é um número, ele pode ser os dois. Você não sabe o que estourou, você não sabe nada, você não sabe por onde começar e qual registro que é. Então, assim, esse é o erro mais maldito que tem no Firebird de todos. Ele é uma exceção que pode acontecer. Falha em check constraint, violação de foreign key, primary key. Então, muitos desses tratamentos você vai fazer no cliente. Você vai processar tudo no cliente para mandar a informação mais saudável possível para o banco. Você tem alguma dica sobre aquela exceção do genérico ali? Tem. Você procura? Tem. Eu faço por isso de vez em quando. Eu também. Minerando dados. Primeira coisa, o que a gente sabe qual é o nome da tabela? Só. Então o que você faz? Select asterisco from tabela. E vai dando fetch até dar pau. Aí você vê qual que é o ID do registro. E aí você tenta descobrir. A hora que você descobriu que você consegue ler do registro 1 até o 1000 e do 1002 até o 5000, você sabe que a coluna está no 1001. Aí você pega e dá select só a primeira coluna do 1001, depois só na segunda, depois só na terceira, até a coluna que dá pau. Tá? É assim, simples assim. Tá? Vamos gerenciar a exceção no servidor. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um código, tá? Em que eu estou dando um select, estou dando um update, tá? E aí eu dei um update aqui e deu um erro. Tá? Deu um erro de deadlock. Isso aqui, esse when GDS code, deadlock e tal, é como se fosse o nosso except. O nosso bloco traz except, isso aqui seria o except. Então quando for a exceção de deadlock, o que você faz? Busca a quantidade de novo e refaz a operação. Tá? Então, dessa forma aqui, quando tiver um update conflict, ele vai conseguir resolver corretamente. Tá? Eu vou seguir adiante, dependendo como ficar o tempo, eu volto para os exemplos práticos, beleza? Tá? Mas o que basta você saber que existe a tratamização aqui no WEN, tá? Esses GDS codes tem na internet, você tem toda a lista deles lá, tá? Do que é. E a lógica de tratar aqui, isso aqui é apenas um exemplo. Vai depender da complexidade da sua regra de negócio. Pode ser que seja uma coisa muito mais complexa do que isso. Pode ser que seja uma coisa irreversível. Pode ser que o problema que deu, por exemplo, um caso simples, estou movimentando em estoque. Quando eu comecei minha transação eu tinha 1 no estoque e eu quero vender. Então, tá bom, muda de 1 para 0. Tá bom, na hora que ele vai fazer esse update na prática, ele fala, opa, deu um update conflict. O que aconteceu? Um outro cara aqui do lado apertou o Enter mais rápido que eu. Quando ele apertou o Enter mais rápido que eu, ele vendeu aquela peça. Ele vendeu. Então, se eu for atualizar agora e falar, tá bom, quanto é a quantidade atual? É 0. A hora que eu cair aqui nesse bloco, eu ia ter que ter um tratamento. Se for 0 e você está querendo tirar, não tem mais o que tirar. É um erro fatal, cara. Acabou o último, não tem o que fazer. Então, tem erros que não tem como contornar. Outros, sim. Então, isso a implementação disso cabe à regra de negócio de cada um de vocês, né? A gente tem outra opção, que é o gerenciar isso aí no cliente. Tá? Então aqui, não sei se dá para ver muito bem, tá? Eu tenho uma procedura aqui chamada atualiza T3. Tirando
o nheco-nheco, tudo aqui. O que ela faz? Ela começa uma atualização, tenta dar o update. Se der certo, ela comita. Se não der certo, ela faz o rollback e joga a exceção para cima, porque isso vai ser tratado em outro lugar. Beleza? Isso é o que ela faz. Eu tenho duas formas de poder tratar isso. De poder executar isso. Sem tratamento. Sem tratamento eu vou fazer o quê? Try, atualiza. Deu exception, dá a mensagem para o usuário. Ó, deu erro tal. Tá? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu ver qual que era o update aqui. T3 where a igual, né? Aquela nossa tabela mesmo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma aplicaçãozinha. Atualizado com sucesso. Não deu pau, tá? Continua. Cada clicada aqui ele está fazendo a atualização, tá? Agora, eu vou fazer... Qual que era mesmo? T3? Isso aqui deve dar. Não tem. É A. E aqui A igual a 1. Tá? Fiz o update. A hora que a minha aplicação for executar, lock conflict. E eu posso dar aqui 500 mil vezes, ele vai ficar dando lock conflict. Tá? Então você tem duas opções. Você pega e manda para o usuário e fala, meu, ferrou. Fecha aí e começa de novo. Ou você trata isso e executa. Como que eu vou fazer para tratar isso? Eu tenho esse outro botãozinho aqui. Primeiro, eu vou comitar aqui. Se eu comitar aqui, beleza. Ele vai passar a funcionar. Esse cara aqui, ele também está dando certo, está atualizando. Vamos criar o lock. Criei o lock. Fiz certo? Tá, aqui ele está guardando. Não fiz não. Deixa eu voltar lá. No fonte, deixa eu ver o que eu fiz no fonte. T3, quantidade e tal, é igual a mais 1. Deixa eu ver se estou dando o update correto aqui. Eu tô com uma dúvida que acho que eu mudei o meu exemplo e eu fiz besteira. T3, 7. E agora vamos aqui no nosso carinha. Tentar. Ele está atualizando de cara. O que eu estou fazendo de errado? Bem, eu não vou perder tempo olhando aqui. Mas o que ele faz? Ele entra no loop. Tá? Vamos olhar aqui a questão do tratamento. Ele entra no loop. Tá? Manda atualizar. Vai ficar nesse loop enquanto não for concluído. Atualizou. Deu certo. Marca concluído e sai fora. Tá? Deu exceção. Mostra a exceção para o usuário. Espera um segundo. E começa de novo. E assim vai. Então, assim, enquanto eu não desse o commit aqui, ele não ia conseguir. Mas a hora que eu desse o commit, ele ia fazer. Tá? Provavelmente aqui, eu devo estar rodando. Provavelmente não. É isso. Deixa eu ver como que está a transação. Tá. Bom, beleza. Lembra aquela história que o read update, o read committed, ele sobrescreve a atualização feita? Então é isso que está acontecendo, tá? Vamos fazer aqui de novo. Tá em aberto. O que eu vou fazer? Uma transação snapshot. Atualiza. Não, está na 4, tá na 4. Ele não está bloqueando nenhuma, cara. Nem a uma nem a outra. Peraí. Qual que é a tabela? Vamos fazer diferente, peraí. Eu tinha deixado nomes genéricos, depois eu resolvi mudar. Deixa eu ver se eu fiz isso. T3, T1.
Não tem quantidade. Snapshot. Ele estava dando lock porque não está dando mais. Não tem. Esse aqui está esperando agora. Eu somei o A1? Foi isso? Que bom que vocês estão debugando o meu código. Fico feliz. Então, peraí. Tabela 3. A igual a 2. Desculpa. 3, 7A igual a 1. Pronto. E agora? Aqui é quantidade. Não, é que os caras estão debugando meu código aqui que eu estou fazendo burrada. Deixa os caras em paz. Estão prestando atenção. Tá bom. O que está errado aqui agora? P3. Que bom que está todo mundo conferindo. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. Então vamos lá. Snapshot. Tá, ótimo. Read conflict. Agora aqui. Então, ele está fazendo as tentativas. Tá? A hora que eu comentar aqui. Aí ele vai parar. A tentativa não ficou sucesso. Muito obrigado a todos vocês que estão prestando muita atenção em todas as bobeiras que eu estou fazendo aqui. Muito obrigado. Muitos olhos fica muito mais fácil para corrigir bug. É por isso que o produto open source é tão bom. Tem muitos olhos vigiando sempre. Bem, pontos chaves para concluir, tá? Estamos finalizando aqui. O que a gente tem que fazer? Manter a transação o mais curta possível. Tá? Tentar usar essa técnica de uma transação de leitura read-only, read-committed, porque vai ficar aberta por mais tempo. E usar uma outra para a escrita. Escolher um isolamento adequado de acordo com a necessidade. Não vai usar o snapshot table stability se você não precisa disso. Você vai criar confusão. Tomar cuidado com o wait, porque o wait fica esperando para sempre. Tá? Tá preparado para conflito de atualização. Nem todo conflito gera erro. Vocês têm que prestar atenção nisso, lembrar disso. Eu posso ter esse update que eu estava fazendo aqui, que não estava dando erro, e era um erro. Minha aplicação não estava tratando. Eu estava mandando atualizar, ela estava atualizando o quê? Nada. Tá? Então a aplicação estava com a falha em tratar isso. Tá? E você pode, por exemplo, uma transação read committed, você pode sobrescrever aquela história. O cara mudou para 7, você vai mudar para 8. Então assim, qual que é o ideal? A hora que você for dar um update, eu quero mudar para 8. Qual que era a quantidade que eu peguei quando eu comecei a minha transação? Era 10. Então, ao invés de eu dar um update no produto where id igual a 15, eu coloco where id igual a 15 end quantidade igual a 10. O que acontece? Ele não vai achar mais, porque a quantidade mudou. E aí você trata ele, o fato dele não achar isso aí. Então, técnicas para usar isso, tá? Que é essa proteção de escrita. Executar um sweep num horário de menor uso. Pontos para evitar. Evitar commit retain, tá? Esquece que isso existe. O rollback retain já era para ser esquecido, nem a gente precisava ter falado disso. Abrir transação que dependa da ação do usuário para fechar. Imagina, você criou lá um form, o cara tem que fazer uma coisa para dar um ok, só no ok que dá o commit. Não, isso não se faz. Tá? Lock de tabela, toma cuidado, e lock de muitos registros. É isso aí, pessoal. Como o tempo estourou muito, cadê? Quem que vai falar agora? Tá aí já? Cadê? Ah, não, agora... não é não. Achei que era café. Então tá. Quem tiver dúvida aí, me procura e a gente vai bater no papo, beleza? Obrigado. Peraí. Tem uma coisa importante. Tem uma coisa muito importante. Agora vocês já sabem lidar com o lock, certo? Eu tinha esquecido. Foi a parte mais do trabalho fazer da palestra. Quando o lock sacanear vocês já sabem como fazer. Primeira coisa, você tem que ter um tratamento de exceção. Tá? Mas não adianta, porque assim, você vai fazer uma transmissão, o que ele vai falar? E ele vai querer argumentar, querer explicar que tipo de exceção que ele é. E falar que você tem um problema, que você não tem, você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir comitar. Aí você faz isso aqui com ele. Acabe com seus locks depois de hoje, beleza? Obrigado, pessoal.